Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, da UEMP, do Departamento de Economia, e hoje vamos falar um pouquinho de uma extensão de aprendizagem sobre variáveis binárias da disciplina de econometria, que é um conteúdo bem bacana, que são as avaliações de políticas públicas, especificamente os métodos econométricos para avaliação de políticas públicas. Então, vou usar duas referências aqui, uma da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, que é a introdução aos modelos de regressão linear, tá? E outra do Woodbridge, que é um livro que não uso como referência principal, mas é uma referência complementar na disciplina, que no capítulo 12 ele fala um pouquinho sobre econometria como método de avaliação importante para a política pública. E ele é bem interessante porque ele fala sobre um tipo de tratamento de dados que eu vou abordar durante essa aula, tá bom? Então vamos lá. No roteiro da nossa aula hoje tem o conceito de causalidade e a relação com uma política pública, tá? Então, esse conceito de causalidade é muito importante para entender o relacionamento com a política pública, depois para avaliar impacto, que é o nosso segundo ponto, tá? Porque a econometria é muito importante como método quantitativo de avaliação de política pública. E vou trazer um exemplo para ilustrar como se realiza a avaliação de impacto. Um exemplo da cidade de Londrina em relação à política educacional. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é bem simples, tá? Apresentar a ideia do impacto das políticas públicas e a importância da econometria para análise como método quantitativo. Aqui nós vamos fazer só um, a gente vai trazer um método bem simples, tá? Que é o método de diferenças e diferenças para realizar a avaliação de uma política pública. Falar sobre métodos quantitativos ou métodos econométricos, métodos que envolvem causalidade, precisa de uma disciplina inteira, né, de um semestre, para trabalhar com vários métodos. Então, aqui a gente só vai introduzir o método de diferenças, para que o aluno seja estimulado e motivado quando participar de um programa de pós-graduação, procurar fazer essa disciplina com bastante eficácia, mas também, se ele for para o setor público, ele possa ter essa lembrança e que possa realizar, né, estudos quantitativos sobre avaliação de impactos de forma efetiva, tá bom? Então, começando a nossa aula de hoje, eu trouxe uma tirinha de um desenho aqui com dois personagens, duas situações, que é bem interessante, tá? Então, vou ler aqui para vocês os balãozinhos para a gente poder fazer a interpretação, tá? O rapaz de camisa vermelha faz a seguinte afirmação: dormir de sapatos sempre me dá dor de cabeça para o indivíduo de camisa azul. E aí o indivíduo de camisa azul pergunta para o indivíduo de camisa vermelha o seguinte: mas você não tinha bebido demais ontem à noite? Note que na primeira figurinha aparecem uns raiozinhos e na segunda uma luzinha. Isso tem a ver com o nosso estudo, quando eu falei de causalidade, porque tem que diferenciar causalidade e correlação. Parece que dormir de sapato e dor de cabeça é uma correlação. Só que quando o indivíduo de azul fala que pergunta se ele tinha bebido demais, isso pode ser uma possível causa, tá? Então, uma coisa é correlação, outra coisa é causa. Bem, pensando nisso, o princípio fundamental que vai nortear a nossa. O princípio fundamental estatístico que vai nortear nosso estudo de hoje é o seguinte: a correlação não implica causalidade, tá? Então, essa é uma afirmação fundamental estatística, porque a distinção é crucial para entender a avaliação de impacto e evitar análises sem sentido, que são análises espúrias. Então, dadas as duas variáveis x e y, a causalidade é quando ocorre uma mudança em x que gera uma mudança em y. Por exemplo, o aumento de salário pode causar um impacto no emprego, tanto positivo quanto negativo, dependendo da situação, né? Mas a causalidade não é fácil de se observar, porque se duas variáveis tiverem alta correlação, né, entre y e x, mas, por exemplo, se x tiver uma correlação muito alta com o termo de erro, que é componente da função de regressão, a causalidade fica comprometida, tá? Pelo critério da endogeneidade. Então, é o seguinte: se x causa y, o termo de erro não pode causar também.
tá? Porque variáveis não observadas que não podem ser explicadas pelo modelo através de X, meio que deixa nebuloso a causalidade estrita da variável X para a variável Y, né? Então, nós esperamos que X seja exógena à explicação de Y. Ou seja, seja o princípio da causa, tá? É mais ou menos isso. Então, aqui tem alguns exemplos de questões de potenciais causalidades. Pergunta simples para verificar se o se gera um então, né? Em lógica matemática, se acontece alguma coisa, então outra coisa pode acontecer? Deve ser provado que sim, ou pela contrapositiva, né? Ou não. Então, primeira pergunta é a seguinte: mais recursos para as escolas melhora a nota dos alunos? Será que quanto mais recursos financeiros ou de estrutura as escolas ganham ou possuem a partir de uma certa, um certo evento, será que melhora as notas dos alunos? É possível que sim, é uma possível causa, tá? A segunda questão também vai nessa linha, tá? Se mais policiais nas ruas diminuem a criminalidade, será que a maior força policial nas ruas pode diminuir a criminalidade? Pode ser que sim, pode ser que não. É a potencial causa. Essa terceira aqui já é pela ciência econômica, pelas ciências sociais, ela já é bem mais forte o conceito da causa, né, que é o saneamento básico reduz a mortalidade infantil. Esses artigos que falam que o saneamento básico, sim, reduz a mortalidade infantil, tá? Empiricamente isso é provado. Mas o que tem o fato gerador, que é o si, com o que é gerado o então? O que tem em comum entre os dois? O que tem em comum entre os dois é o seguinte, que todas essas perguntas têm em comum é que o fato gerador são as políticas públicas, tá? O fato gerador são as políticas públicas. E aquilo que é gerado desse fato gerador são os impactos em políticas, das políticas públicas. Então, as políticas públicas são como de ações e as decisões e programas adotados pelo governo para enfrentar os problemas coletivos e atender às necessidades da sociedade. Agora, o impacto é o efeito real que uma ação gerada pelo governo gera na sociedade, ou seja, uma causa. Mas como se avalia isso? Como é que é observado isso? É pela avaliação de impacto, tá, de uma política pública. A avaliação de impacto são análises periódicas e objetivas de uma política pública, projeto ou programa planejado, em andamento ou concluído. Elas são utilizadas para responder perguntas específicas, geralmente relacionadas ao desenho, implementação e aos resultados. Ou seja, você avalia o impacto a partir de uma promulgação de uma lei, a partir de uma destinação de um projeto, verifica o que aconteceu após essa promulgação. Se houve é, se houve assertividade nessa política pública, se houve eficiência, ou seja, se houve a necessidade das pessoas serem atendidas, nesse caso. Então, vamos para um exemplo aqui de política pública realizada aqui no estado do Paraná, mais precisamente em Londrina. Londrina, vocês sabem, aqui pertinho, 60 quilômetros de distância, e a cidade tem 600 mil habitantes aproximadamente, com 122 escolas estaduais, tá? Então, em 2021, o governo do Paraná, no Paraná inteiro, implantou em algumas escolas a gestão cívico-militar, que combina a gestão civil e a participação dos militares de reserva na gestão, ou seja, na parte pedagógica, pedagogos, diretores e profissionais da educação, que são os professores, eles têm, então, autonomia em termos de condições de sala de aula, tá? Condições de serviço de sala de aula, como a docência, o atendimento pedagógico, enfim, sobre as ações pedagógicas dentro de sala. Agora, na parte do crime escolar, na parte do comportamento escolar, em termos do crime escolar, né, em relação
a, a como os alunos devem se comportar na escola, isso fica a cargo dos militares de reserva, que são aqueles militares afastados ou aposentados. Então, dividiu essa gestão em duas. Então, segundo o governo do estado do Paraná, o objetivo da implementação das escolas cívico-militares é melhorar a qualidade do ensino, a segurança e o ambiente escolar. A segurança e o ambiente escolar são medidas difíceis de se quantificar, mas a qualidade do ensino ela pode ser quantificada por provas, né, por avaliações estaduais, como a prova Paraná, e avaliações nacionais, como o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que gera um indicador chamado IDEB. Tá? Então, 21 das 122 escolas aderiram ao modelo de gestão cívico-militar. Bem, quando você tem esse tipo de lei promulgada, essa proposta foi efetivada em 2021, você consegue desenhar as escolas em dois períodos, antes e depois, né, da promulgação da política. E há dois tipos de escolas, né, escolas que se tornaram cívico-militares, aquelas que estão no modelo convencional. Se pensarmos em subconjuntos do antes e depois, dá para pensar em quatro subconjuntos, sendo dois subconjuntos pseudo-subconjuntos e dois bem definidos, tá? Os, os dois primeiros estão associados ao período posterior, quando você consegue, de forma efetiva, identificar as escolas com um modelo de gestão cívico-militar e escolas que estão com modelo de gestão convencional. Agora, antes, né, da política, você tem que fazer um exercício fazer um exercício de imaginação. Qual é esse exercício de imaginação? Ele é bem simples, tá? Existem escolas que não sabiam que eram potenciais escolas cívico-militares, existem escolas que são escolas que não vão mudar seu modelo de gestão, tá bom? É mais ou menos isso. Você tem que fazer essa linha de exercício para poder fazer um design de composição das escolas. Você tem um grande grupo antes que você vai falar que um é potencial e o outro é um modelo de gestão convencional que não se altera, tá? Isso é importante para o nosso delineamento futuro. Então, observando o design da composição das escolas e da possibilidade sobre os dados, possibilidade dos dados sobre o desempenho dos alunos das escolas de Londrina, a econometria, essa técnica que nós estamos aprendendo nesse curso, é uma ferramenta fundamental para a avaliação de políticas públicas, porque ela nos permite ir além da correlação para estimar causalidade. Então, em outras palavras, ela nos ajuda a responder a pergunta mais importante do gestor público. Mais importante do gestor público, especificamente para o caso das políticas educacionais que aconteceram em Londrina. Tá? Será que essa política de mudança de gestão das escolas para o modelo de gestão cívico-militar está alcançando o objetivo proposto? Será? Então, a econometria, desculpa, a econometria lá é um método quantitativo, um método de análise de impacto, de avaliação de impacto quantitativo poderosíssimo para verificar se essa política pública surtiu efeito, tá? Olha só, eu estou falando aqui de econometria ingênua, essa que nós aprendemos até agora, porque depois vocês vão entender por que não é ingênua. Vamos falar que é ingênua no sentido de que nós temos somente esse tipo de aprendizado por enquanto, tá bom? Então, dado o objetivo do governo, do Estado sobre a melhora da qualidade do ensino, faz necessário uma avaliação de impacto. Nesse sentido, é interessante verificar se as escolas cívico-militares possuem melhor desempenho em relação às escolas normais. Quando a gente escreve um modelo de regressão linear, nós temos que entender os tipos de dados, né? Os cross-section, séries temporais e dados em painel que fica para uma outra etapa. Mas principalmente os modelos de corte seccional e de séries temporais. Nesse caso aqui, nós temos que pensar o seguinte: vamos usar uma regressão para dois períodos, 2019 e 2023, e vamos definir as escolas cívico-militares como uma variável binária, tá? Essa D aí, sendo um que é uma escola civil-militar e zero caso contrário. O Y vai ser a nota do IDEB, não é nota, é indicador, tá? O indicador, a pontuação do IDEB é um indicador, que vai de 0 a 10. Então, vamos rodar três modelinhos aqui, tá?
dois deles a cada ano e vamos empilhar o terceiro para ver o que acontece nessas estimativas. Então, aqui tem os resultados, mas vamos fazer no Excel, que nós possamos ver como funciona, então, essa construção de dados aí. Vou mudar de janela aqui para poder usar a planilha. Olha só. Olha que interessante. Aqui nós temos, então, não sei se vocês conseguem observar aí, conseguem sim, que eu acabei de fazer o feedback. É o seguinte, nós temos a nota do IDEB de 2019, a nota do IDEB de 2023, nós temos aqui em negrito as 21 escolas, tá? As 21 escolas que ofertam o modelo de gestão cívico-militar, tá? CCM, Colégio Cívico-Militar. Então, nós temos o IDEB de 2019 e o IDEB de 2023. Então, o que acontece? Eu vou colocar uma coluna aqui chamada CCM e classificar como todas essas escolas cívico-militares, e 0 para os demais, tá? Zero para os demais. E vou fazer o seguinte, vou rodar 3 regressões. A primeira de 2019, a segunda de 2023, depois eu vou fazer um pooling, um empilhamento desses dois valores de nota, para verificar o que aconteceu em todo o período, tá? Como uma alternativa de verificação da efetividade das escolas civil-militares entre os períodos, de uma forma bem ingênua, tá? Então, olha só, seguinte, então vamos aqui, não vai aparecer para vocês, vou rodar aqui a regressão de 2019, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer em termos das colunas, tá? Então, você clica em análise de dados, lá na aba de ferramentas dados, análise de dados, regressão. Daí eu seleciono a coluna de C1 a 123, que é o meu IDEB de 2019. A variável X de entrada vai ser a classificação das escolas militares, tá? Cívico-militares, que vai ser de 1 a 123. Clique em rótulos, para que esses rótulos apareçam como as nossas variáveis, e escolha o intervalo de saída aqui G1, e aí vai sair o nosso modelo de regressão aqui. Quando eu rodo esse modelo, pura e simplesmente, o coeficiente angular associado às escolas segmentares não tem significância estatística, observado aqui em amarelo, vou pintar de amarelo aqui, tá bom? Então, esse modelo aqui não, como teste de F, ele é equivalente ao teste de T para regressão simples, então ele também não vai ter significância. Então, aqui nós temos apenas a intersecção, que é a média, tá? 4,96. Se você tirar a média aqui, você vai ter a média dessa coluna aqui. Então, observe que nesse período aqui, então, as escolas civil-militares, elas não fazem sentido. Agora, quando eu rodo o IDEB de 2023, com a coluna das escolas civil-militares, eu tenho uma outra regressão. Então, eu venho aqui, ao invés de escolher o Y de entrada, a coluna C de C1 até 123, eu escolho o D. E eu vou rodar abaixo da estimativa anterior, que vai ser no G21, e eu tenho outra regressão aqui, ó, do, do, oh meu Deus, do IDEB de 2023 contra a variável binária das escolas civil-militares, sendo o IDEB uma medida de desempenho escolar. Então, tem a intersecção, tem o coeficiente angular, que é o relacionado à DAME das escolas civil-militares. Eu tenho os dois valores P estatisticamente significantes, ao nível de 5%, e minha estatística F para o modelo está ok. Então, nesse caso aqui, eu tenho
assim, uma breve explicação que, não considerando as escolas civil-militares, a intersecção aqui é 4,77, considerando as escolas civil-militares, tem um acréscimo de 0,37, tá? Só que, com essas duas regressões em separado, são duas fotos diferentes. Eu não sei se isso tem um impacto causal, tá? Porque se eu rodar ele empilhado, o que que é empilhado? Se eu empilhar um banco de dados de 2023 com o de 19, rodar todo mundo junto, tá? E colocar as escolas civil-militares nesses dois períodos aqui, tá? Todo mundo junto, bom, percebe-se que só um pouquinho que eu fiz uma coisa errada aqui. Percebe-se que eu vou ter uma situação meio que engraçada, ó. Então, eu vou selecionar o empilhado aqui que está no empilhado quando eu empilho os dados de 2019 e 2023 do IDEB, tá? Então ele vai de C1 a C245 e o E vai de 1 até E245. Eu vou rodar ele aqui em outra célula vazia. Percebe-se que eu tenho também os coeficientes estatisticamente significantes, tá bom? Tanto do coeficiente angular quanto do coeficiente linear. Tem o meu F de significância também, estatisticamente significante. Mas o que significa esse modelo empilhado em relação à ingenuidade que esse tipo de econometria possui? Porque é o seguinte, o primeiro impulso para se medir o impacto da política seria comparar os resultados dos dois grupos antes e depois, tá? Isso que a regressão faz, tá? As duas regressões fazem duas fotos, né? São duas fotos retiradas ali, um antes e um depois. Esse modelo indicador do IDEB é explicado pelo B1, tá? Que mede a diferença média do IDEB em 2023 para aquele modelo posterior. Só que, como é que é possível interpretar essa diferença com o impacto que causou? Tá? Não tem como, porque tem dois problemas aí a se enfrentar. Tá? Primeiro, é o viés de seleção, né? Porque esse modelo de regressão do tipo simples, o ingênuo, ele assume que os grupos de escola eram iguais, todos os aspectos, tá? Antes da política, exceto única e exclusivamente pela participação do programa, tá? Mas, provavelmente elas escolheram aderir aos modelos civil-militares porque eles estavam enfrentando problemas, tá? Estavam enfrentando problemas de comportamento, ou contrário, né? Às vezes as escolas eram realmente melhores que as outras, queriam se aprofundar em termos comportamentais, e com isso melhorar ainda mais a nota. Então tem esse problema do viés de seleção, tá? Essas características não são observáveis. Não são observáveis. E aí pode ser que lembra que eu falei da relação de causa e efeito no começo, a relação de causa e efeito de causalidade no começo da, da nossa aula? Pode ser que isso seja apenas uma correlação, né? Essa medida de B1 aí. Não que o coeficiente causa, né? Causa o impacto diante da política pública, né, fornecida. Outro problema, que aí vem a falha metodológica que nós temos que corrigir em relação a essas duas fotos, é uma ausência de uma linha base. Uma ausência de uma linha base. Então, esse segundo problema está diretamente ligado ao primeiro, porque, novamente,
ele tira duas fotografias, né? Uma antes e uma depois. Só que quando acontece em 2023 a regressão, ele não leva em consideração o que aconteceu em 2019, entendeu? Então, não é algo assim que você traz consigo o antes da política. Então, você tem que ter uma linha base para poder trazer isso em consideração para ver se realmente aquilo que aconteceu em 2019 impactou em 2023 e assim por diante. Então, ao não controlar o desempenho anterior, o modelo não consegue separar o que é impacto ou performance apenas histórica, né? Tá bom? Então, tem uma palavra que chama contrafactual, que eu tenho que explicar melhor para vocês, mas essa palavra que é a chave desse problema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa apresentação, que eu vou trabalhar com vocês melhor esse problema que nós temos que enfrentar, tá? Essa ingenuidade dessa econometria. Então, esses são os resultados que foram obtidos lá nas estimativas, tá bom? Note que os resultados são semelhantes, exceto a equação 2, que é estatisticamente não significante em termos de coeficiente angular, tá bom? Que gera uma inconclusão do real impacto, né? Então, é necessário que a gente procure um tipo de econometria e considere esse impacto causal do antes e o depois. Bom, não considere apenas as fotos, mas sim quando você entre, né? Pela econometria convencional, né, não se pode afirmar que a transformação das escolas convencionais implique melhores notas. É necessário levar em consideração o agrupamento dos dados. Então, tem que agrupar esses dados de uma forma que o que aconteceu depois da política pública tenha relacionamento com as informações anteriores à política pública. Então, tem que pensar em agrupar esses dados de forma adequada. Então, os dados de natureza de cor transversal, quando agrupados, podem ser muito úteis para a avaliação do impacto de determinado evento ou decisão governamental, pura e simplesmente em relação à causa. Tá? E assim, faz-se necessário medir o impacto causal. Tá? Esse impacto causal é o que nós estamos procurando em relação ao antes e o depois, tá? Essa conexão do antes e depois com a política pública promulgada. Nesse caso, o que aconteceu em 2021 daí tem que estar conectado com 2023 e está conectado com 2019. Então, o impacto causal, que é a fórmula do impacto causal, é bem simples, tá? O impacto causal, ele é a diferença, tá? Ele é a diferença do y dado p igual a 1 e o y dado p igual a zero. Mas o que é o y dado p igual a 1 e o y dado p igual a zero? Embaixo está escrito o seguinte: impacto causal de uma política pública, P, sobre o resultado y, é a diferença entre o resultado da participação no programa proposto pela política e o resultado sem participação. Então, basicamente é o seguinte: o y é o desempenho escolar, e o P é dado que a escola participou do programa de adesão, né, do modelo de gestão cívico-militar. P igual a 1, caso positivo, P igual a 0, caso negativo. Tá? P igual a 0 quer dizer que a escola não participou, e o P igual a 1, ele participou, tá? Que a escola participa. Esse impacto causal é a diferença entre essas duas medidas. O problema está no seguinte: simultaneamente, não é possível que uma escola participe e não participe. Tá? Então, não dá para medir isso em um único momento. Tudo bem? Então, a avaliação de impacto causal busca comparar o resultado de um participante, o Y com o programa, com o que não, com o que teria acontecido a esse mesmo participante no mesmo período se ele não tivesse participado. É aquilo que eu acabei de dizer. É impossível medir uma mesma variável de resultado com sem participação de um programa ao mesmo tempo. Esse é o problema do contrafactual, tá? Esse é o problema do contrafactual.
O contrafactual é o seguinte, como posso explicar, mais ou menos? Novamente, é impossível acontecer a participação da Escola Civil Militar em 2023, que aderiu ao modelo de gestão civil militar em 2023, e em 2023 ele não ser civil militar, entende? Então é impossível que o mesmo indivíduo, que a mesma escola, possa estar nos dois estados, tá? Que ela possa pertencer ao modelo de gestão civil militar que não pode pertencer, entendeu? Então, a avaliação de impacto causal busca comparar o resultado de um participante com o que teria acontecido com esse mesmo participante se ele não tivesse participado do programa, tá? Isso é o contrafactual. E é possível de observar, é impossível de observar isso. Então, assim, uma vez que a escola ela adotou o modelo de gestão cívico-militar, o seu estado de não participante deixa de existir, tá? Tornando essa medição possível de acontecer, tá? Essa medição do impacto causal, tá? Então, é importantíssimo aqui gerar um delineamento estatístico que leve em consideração essa possibilidade. Então, a solução prática são grupos de comparação, você tem que comparar um com o outro. Então, você tem que comparar dois grupinhos. Você vai ter que criar dois grupinhos. O tratamento, que são as universidades não, são as unidades de observação, que são as pessoas, as famílias que participam do programa. Nesse caso, das escolas, são as escolas que adotaram o modelo de gestão cívico-militar, tá? O tratamento serão as escolas cívico-militares, e o controle são aqueles que não participaram do programa em um dos dois momentos, tá? Então, nesse caso, as escolas que não aderiram ao modelo de gestão cívico-militar é o nosso controle. Por que se faz isso? Porque os grupos de controle e tratamento são criados para resolver o problema da impossibilidade de observar o contrafactual. A lógica é simples, tá? O grupo de tratamento é aquele que recebe a intervenção da política pública e o de controle que não recebe. Como não podemos saber o que teria acontecido com o grupo de tratamento se ele não tivesse recebido programas de política pública, usamos o controle como um substituto estatístico, ou um clone, tá? Para estimar esse contrafactual. Então, quando você compara o resultado médio do grupo de tratamento com o grupo de controle, a diferença entre eles pode ser atribuída como impacto casual. É essa a ideia, tá bom? Então, olha só. Para realizar esse tipo de adaptação, nós usamos o método diferença de diferença, que é um método quase experimental, pois é possível descrever os grupos de tratamento e controle, mesmo com a impossibilidade do controle do delineamento e da observação real do experimento. Nesse caso aqui, é quase experimental, porque não precisamos participar de todas as etapas do experimento, tá? Então, o método é muito simples para avaliar o efeito, o impacto casual. No diff-in-diff, tá, que é o diferença de diferenças, a ideia é comparar a diferença na variável de resultado após e antes da mudança. Nesse sentido mesmo, após e antes da mudança, para o grupo de tratamento e para o grupo de controle. Então, o estimador DID, aqui na IDID, ou Difference in Difference, é basicamente o seguinte: o efeito da política é estimado pela diferença entre essas duas diferenças. Tá? Então, você pega as diferenças no grupo de tratamento posterior e anterior, e do controle posterior e anterior, e tira a diferença dessa diferença para verificar o impacto casual. Essa expressão que está aqui, essa equação que está aqui, ela casa com aquela equação do impacto casual das probabilidades condicionais do y dado p, tá bom? E aí, a equação de regressão geral para estimar esse efeito é bem simples, tá? Você tem o y, que é a minha variável resposta, que vai ser o desempenho educacional, igual a um coeficiente linear, beta zero, mais um coeficiente angular, que vai ser uma estimativa, associada a D2,
Tá? Então, delta zero vezes D2. Esse D2 é uma variável binária do segundo período. Então, eu vou criar uma dummy, uma binária, para o caso de 2023. Aqui está errado, não é 23, não é 21. Vou criar outra variável binária para o grupo de tratamento, que nesse caso apenas as escolas cívico-militares, que é o meu DB. E aqui vem uma coisa importante, interessante. Delta 1 vezes D2 vezes DB. D2 vezes DB é uma interação. O que é uma interação? Modificação entre essas duas variáveis binárias. O delta 1 é o nosso coeficiente de interesse que vai medir o efeito dessa política, que é o estimador de diferenças diferentes. Tudo bem? Aqui estão os resultados, mas vamos lá para a planilha que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Olha só. Então, vou abrir aqui para vocês. Seguinte, eu já deixei meio pronto aqui. Então, tem empilhado aqui de 2023 a 2019, de forma proposital, né, 23 para 19 de novo, porque eu vou mostrar que 2023 aqui, essa variável binária, são de todas as observações, que eu vou colocar valor 1, dado o ano de 2023, e quando ela ficar transparente, é zero, porque é 2019, tudo bem? Então, o amarelo é antes e o transparente é depois. E aqui, em verdinho, são as classificações das escolas cívico-militares. As que não estão em verde são as escolas de modelo convencional. E aqui para o ano de 2019 também. Então, aqui eu tenho a base de dados para minha dummy de tempo e a minha base de dados para minha dummy de grupo de tratamento. Agora eu vou gerar interação. Como se gera interação? Bem simples. É só multiplicar célula a célula, tá? Célula a célula, a... o valor da coluna do ano de 2023 e o valor da coluna do ano do Colégio Cívico Militar. E eu vou ter uma binária interativa, tá bom? E aqui eu vou expandi-la. Tá? Então, tenho ela bonitinha aqui. Vou rodar esse modelo, tá? Vou rodar esse modelo. Vem aqui em dados, análise de dados, regressão. Meu intervalo y de entrada, eu vou selecionar o IDEB 2023, 2019, que é a minha variável resposta. Então, ele vai de B1 até B245. As minhas variáveis explicativas vai de C a E de 1 a 245. Vai ser uma matriz de 245 linhas e 3 colunas, tá? E eu seleciono o intervalo de saída. E aí eu vou ter meus resultados aqui, certo? Então, olha só. Meu modelo, em termos gerais, ele tem pelo menos um coeficiente angular que a explica. Vou pintar de amarelo todos aqueles que são estatisticamente significantes a um valor de 5%. E vou pintar aqui de vermelho. Note que a interação do coeficiente, quer dizer, o coeficiente estimado da interação da variável de tempo da 2023 com as escolas civil-militares, ela é significante a 1%, tá? 5%, 10% também, mas a 1% na sua forma mais restrita. O que acontece? O coeficiente, o valor do coeficiente estimado é de 0,31, tá? Então, ele vai incorporar 31 centésimos no indicador SAEB, tá? O interessante é entender o seguinte, como ele é positivo e estatisticamente significante, ele mostra o impacto causal que o modelo de gestão cívico-militar tem no desempenho escolar dessas escolas, tá? Basicamente é isso.
Então, vou voltar para as nossas apresentações, que ela tem uma bonitinha anotação das interpretações, tá? Então, olha só, que é o resultado, igualzinho que está lá na planilha. Então, os coeficientes associados ao ano 2023, o coeficiente, né? O coeficiente associado ao ano de 2023 é estatisticamente significante, que são negativo, tá? Então, o ano 2023 é um ano que não, se for pensar em interpretação do resultado, ele não é um ano que faz cair o desempenho dos alunos, no geral. O coeficiente associado à decisão das escolas semi-militares não é significante, mas o importante é olhar o de baixo, né? O tópico de baixo, que é o item de baixo. Então, o coeficiente interativo das escolas militares para o ano de 2023 é estatisticamente significante com sinal positivo. Isso é importante. Por quê? Porque visto que o coeficiente estimado referente às diferenças indiferentes opa, errei. Visto que o coeficiente estimado referente às diferenças indiferenças é estatisticamente significante positivo. Então, é possível afirmar que este contribui com o aumento do IDEB nas escolas cívico-militares em relação às demais escolas, tá? Então, quando você fez aqui, né, divisão de tratamento e controle, é notado que o impacto causal é significante, tá? Existe um impacto causal nas escolas civil-militares. Então, de outra forma, o impacto causal da política pública na gestão das escolas é positiva, tá? Dado o coeficiente estimado, dado a significância estatística, tá? Do modelo. Bem, o método de diferenças e diferenças foi ideal para esse caso, mas será que sua validade depende da hipótese de tendências paralelas, tá? E da existência de um bom grupo de controle. Aqui nesse exemplo aqui, dava para poder trabalhar mais o tratamento do grupo de controle, tratamento do grupo de tratamento, tá? Quando eu falo de tratamento do grupo de tratamento é porque aqui eu usei as 101 escolas em termos de tamanhos heterogêneos, umas eram integrais, outras não, tem escolas ali que atendem só fundamental, então, assim, dá para trabalhar melhor e fazer uma, sabe, um grupo de controle mais homogêneo ainda, né, nesse caso. Agora, se o desenho da política fosse diferente, tá? A econometria oferece outras ferramentas bem legais, porém está fora do nosso escopo, mas cabe salientar, tá? Cabe salientar. Por quê? Porque ela é interessante para a gente entender o que não há somente esse tipo de econometria para avaliar política pública, tá bom? Então, olha só, vou falar de algumas aqui, tá? Falar de alguns problemas e algumas soluções econômicas que podem ocorrer. Então, é o seguinte, suponha que seja realizado um programa de política pública que tenha como cenário a elegibilidade por nota de corte, ou seja, a distribuição de bolsa de estudo, por exemplo, que dada certa pontuação, a pessoa ganha bolsa e pontuação abaixo dessa, a pessoa não ganha bolsa de estudos, por exemplo. Então, você, ao invés de usar o método de diferença, você usa a regressão descontínua. E aí você tem dois intervalos, né? Um abaixo dessa nota e outro acima dessa nota. A regressão descontínua, ela é viável para isso. Quando você tem adesão voluntária com viés de seleção, você tem as variáveis instrumentais, como né, um bom uso de método econométrico para você verificar esse tipo de cenário. E quando você tem apenas uma unidade tratada, como a cidade de Londrina inteira, você usa a regressão sintética para criar um contrafactual possível. Então, são três tipos de econometria que momentaneamente ficam fora do nosso escopo de econometria básica,
que nós vamos aqui até diagnósticos de regressão, mas quando vocês puderem participar de um programa de pós-graduação, como o da USP de Ribeirão Preto, como o da UEM, vocês podem ter acesso a esses tipos de aprendizagem, que são interessantes, tá? Então, na aula de hoje, nós vimos o conceito de causalidade em relação com política pública. Então, é importante que vocês tenham em mente esse conceito de causalidade, tá? Não é de casualidade, não, tá errado aqui, é causalidade. Causalidade. Casualidade vem do acaso, causalidade vem de causa, tá? Então, é o se, então, o fato gerador que gera algo, tudo bem? Isso é muito importante, que a política pública ela tem que causar um bem-estar para a população, tem que causar um atendimento à necessidade da população. Além disso, nós vimos a avaliação de impacto de uma política pública. Tá? O que é a avaliação de impacto? É uma análise em relação a se as métricas foram atendidas, se houve um impacto mesmo na sociedade em termos da provisão dessa política, e a econometria como um método quantitativo importantíssimo para avaliar esse impacto. E, por fim, um exemplo que eu trouxe aqui, simples, que aqui como pessoa que trabalha na educação básica e viu que o modelo de gestão civil-militar tem problemas, mas também tem algumas soluções ali que foram, foram importantes para que o desempenho escolar dessas crianças fosse melhorados, tá? Então, eu gostaria que vocês refizessem o exemplo do Aldrich, que é um exemplo bem legal sobre, é um exemplo americano, mas é legal, sobre uma política de, de, de recortes, né, de, da externalidade negativa sobre os incineradores e o valor das casas, né, perto desses incineradores, tá? Então, agradeço, eu achei muito bacana esse conteúdo para trabalhar com vocês, eu gostaria que vocês pudessem explorar esse conteúdo de forma, assim, plena, e eu estou aqui para ajudar vocês, precisando de qualquer coisa. Valeu? Obrigado, até mais, tchau, tchau.